os nossos pecados nos perseguem, né? Nós somos escravos dos nossos pecados, né? E faz parte dessa caminhada justamente, né, ser curado de tudo isso, né? Ser curado de tudo isso, porque em quantos momentos eu às vezes me pego amedrontado, né? Que possa acontecer coisas com os meus filhos, ou que possa acontecer coisas comigo, com pessoas que eu amo, né, em função de coisas que eu já vivenciei. Se eu nunca tivesse vivenciado coisas, né, erradas na minha vida, talvez isso nem passasse na minha mente, né, mas eu sou prisioneiro dos meus próprios pecados, sou prisioneiro daquilo que, né, daquilo que eu fiz, daquilo das minhas malícias, das minhas perversidades, né. Nós temos o coração, né, que infelizmente tem essa semente do mal, né? E só Deus, só caminhando com o Espírito Santo, que consegue nos alinhar e nos manter dentro do caminho, dentro da graça. Eu lembro de Paulo falando, né, que ele era prisioneiro dos pecados dele, daquilo que ele tinha feito, das perseguições que ele tinha tido, né, em relação aos cristãos, que ele matava os cristãos, né? Então ele era prisioneiro dos próprios pensamentos que ele carregava ali dentro dele, né? Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, Pai, gratidão, Pai, estamos aqui em Sua presença, Pai, para agradecer, Pai, quão grandioso o Senhor é, Pai. Obrigado, Pai. Gratidão, Pai, pela Sua presença, Senhor. Gratidão, Pai. Toda a honra, toda a glória seja sua, Pai, sempre em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, pelo dia de hoje. Gratidão pela vida, Senhor. Gratidão, Pai, pelo ar que nós respiramos, Pai. Pela nossa saúde, Senhor. Gratidão, Pai, pelo seu cuidado da nossa casa, Senhor. Por nos guiarmos, Pai, a todo momento, Senhor. Pelo seu sacrifício naquela cruz, Senhor. Obrigado, Pai. Gratidão, meu Senhor Jesus Cristo, por nos acompanhar, por nos guiar, Senhor. Por nos proteger a todo momento, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, Pai, por tudo que o Senhor fará, Senhor. Obrigado, Pai, por nos tranquilizar, por nos confortar, Senhor, por nos guiar, Pai, durante os nossos desafios, Senhor. Gratidão, Pai, pelos nossos familiares, pelas pessoas que a gente ama, Senhor, pelo amor que a gente tem recebido no coração, Senhor, de cada um, Pai, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem depositado dentro de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós possamos caminhar em humildade, Senhor, em generosidade, Senhor, em compaixão, Pai. Que nós possamos, Pai, ver amor no coração das pessoas, Senhor. Que a maldade, Pai, que está no mundo, Senhor, não afete, Pai, o nosso ânimo, Senhor. Não afete o nosso emocional, Senhor. Não afete, Pai, a nossa caminhada contigo, Pai. Que nós possamos estar firmes, Senhor. Firmes, Pai, na Tua palavra. Firmes, Pai, no que o Senhor tem ensinado a cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, que o devocional de hoje, Pai, o Senhor esteja presente, Pai, derramando, Pai, sabedoria, Senhor. Que o Senhor traga, Pai, a sua palavra, Pai, para cada um de nós, Senhor. Que a semente, Pai, seja depositada nos nossos corações, Pai. Que nós tenhamos um coração aberto, Senhor. Um coração aberto, Pai, para ser transformado por Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor toque o coração de cada um, Pai, que vai ouvir esse devocional, Senhor. Que o Senhor continue nos acompanhando e nos guiando a todo momento, Senhor. Peço, Pai, também, Senhor, que o Senhor toque o coração dos juízos, Senhor, que o Senhor continue, Pai, fazendo o seu mover na vida dele, Senhor. Que o Senhor continue quebrantando o coração dele, Pai, que tenha um encontro real com ele, Pai. E que ele sinta, Pai, transformado, Senhor, transformado, Pai. Que ele possa, Pai, ter coragem, humildade, Senhor, para lidar com a verdade, Senhor. Para que ele possa, Pai, admitir, Pai, aquilo que precisa ser transformado dentro da vida dele, Pai. Que ele possa reconhecer, Pai, quão grandioso o Senhor é, Pai. Que nós não somos ninguém, Pai. Que ele possa, Senhor, perdoar, Pai, os pecados, Pai, das pessoas, que ele possa perdoar as mágoas que ele carrega dentro do coração dele, Senhor. Que ele possa reconhecer, Pai, que, Senhor, que se Jesus Cristo nos perdoou, Senhor, que se Jesus Cristo fez tudo o que fez, Pai, quem somos nós para julgar os outros, Senhor? Que nós também possamos ter um coração misericordioso em relação às pessoas, Senhor. E isso para o juízo e para cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Peço também, Senhor, que o Senhor visite, Pai, o irmão Mário, Senhor, que o Senhor cuide dele, Pai, cuide da saúde dele, Pai. Restaure, Pai, cada célula do corpo dele, Pai. Traga tranquilidade para ele, Pai, tranquilidade emocional, Pai, espiritual, Senhor. Que o Senhor proteja ele, Pai, guarde a casa dele, Senhor, guarde ele, Pai, sobre o seu manto sagrado, Senhor. Revista ele com a sua armadura, Senhor. Coloque, Pai, o capacete da salvação sobre a mente dele, Senhor.
Proteja ele, Pai, que não deixe nenhum pensamento ruim, Pai, nenhum desespero, Senhor, nenhum pensamento que possa abalar, Pai, a paz dele, Senhor, que ele esteja blindado, Senhor, pelos olhos, pelos ouvidos, Pai, que da boca dele só saiam coisas boas, Senhor. Proteja o coração dele com a sua coraça da justiça, Senhor. Que o coração dele esteja blindado, Senhor. Que não entre nenhuma aflição no coração dele, Senhor. Nenhum pensamento ruim, Senhor. Nenhuma malícia, Senhor Jesus Cristo. Não entre nada de ruim no coração dele, Pai. Para que saia só coisas boas da boca dele, Senhor. Continue usando esse irmão, Senhor. Continue cuidando dele, Pai. Fortalecendo ele, protegendo ele, Senhor. Coloca as suas sandálias, Pai, da paz nos pés dele, Pai, para que ele possa caminhar, continuar caminhando no seu evangelho, Senhor, protegido, Senhor, sob a sua guarda, Senhor. Que o inimigo não se aproxime dele, Pai, que o escudo dele da fé, Senhor, esteja empunhado a todo momento, Senhor. Que ele esteja protegido, Senhor. Que o inimigo não se aproxime dele, qualquer seta do inimigo caia por terra, Senhor. Que a espada do Espírito, Pai, esteja empunhada nas mãos do seu Mário todo o tempo, Pai. Que por onde ele passar, Pai, ele continue derramando a sua palavra, Senhor, no coração das pessoas, Pai. Eu te peço, Pai, proteja ele, Senhor. Esse problema de pressão, Pai, vai embora, Senhor. Seja algo temporário, Senhor. Que o Senhor traga, Pai, tranquilidade, Pai, normalidade para a saúde dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu creio e eu te peço, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Gênesis capítulo 17, nós temos aqui 27 versículos. Vamos destrinchar aqui devagarzinho, né? Diz assim a palavra do Senhor. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser de ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, das tuas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, e todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho das vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto.
Deus muda o nome de Sarai também. E ele disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será a mãe das nações, de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, disse ao seu coração. Vou ler de novo esse 17 aqui. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: há um homem de 100 anos, há de nascer um filho? E conceberá Sara sua idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: oxalá que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. E a instituição da circuncisão. Então tomou Abraão o seu filho Ismael e a todos os nascidos de sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Amém? Ô, glória! Mas, rapaz, esse Deus, né, não é fraco não, hein? Esse é o verdadeiro Deus, é o Deus do impossível do homem. Hã? Deus, ele surpreende o ser humano. Ele faz o ser humano confundir mesmo, não tem como não. Abraão falou, mas como é que pode? Eu estou com 100 anos, vou fazer completar 100 anos agora. Vou eu ter filho? É? E Sara com... Olha, rapaz, meu Deus do céu, rapaz. Hã? Isso é para mostrar que Deus é o Deus do impossível. Coisa fácil para Deus não é interessante. Ele não se incomoda com isso. Ele quer fazer diferença mesmo. E está aí. E tem mais, hein? Fez Abraão, com 99 anos, circuncidar-se. É brincadeira? Não só ele, como o filho e todos da sua casa. Tanto os parentes como os que foram comprados, que foram ganhados no Egito. Enfim, todos da sua casa tiveram que circuncidar.
Deve ter sido um trabalho danado, hein? Aqueles velhos de cabeça dura, aqueles empregados meio. Mas, rapaz, eu vou fazer isso não. Vai, tem que fazer. Foi, foi o trato de Deus, foi o concerto de Deus com Abraão. Eu fico imaginando assim, sabe, Varão? Porque ele falou para Abraão que a descendência dele sairá reis, né? Isso quer dizer, líderes, líderes do mundo inteiro, creio eu, que é semente de Abraão. Aí como você pode falar uma coisa dessa? Varão, toda a carne, ela se desfaz quando nós entramos em óbito, somos enterrados no caixão. Depois de certo tempo, tira os nossos ossos, não se encontra mais a carne. A carne, ela desaparece, né? Ela torna-se pó. E Deus é um Deus de mistério, né? Eu fiquei uma vez pensando assim, eu pensei comigo, eu falei, Deus, ele fez tantos conceitos, falou tantas essas coisas na Bíblia, ele, ele falou a respeito dos filhos de Noé, que o mais novo, a descendência dele iria ser servo dos demais. Tem outras passagens da Bíblia, como essa de Abraão mesmo, que fala sobre a sua dele, da descendência dele sairá reis, líderes, né? Então a gente percebe, eu fiquei pensando comigo assim, sabe? Eu falei, se o ser humano morre, é enterrado, a sua carne vira pó, as águas caem sobre a terra, levantam vapor, o pó se espalha na terra. É, a terra, ela produz árvores, frutos, enfim, tudo na terra se renova, tudo se renova na terra. Você já parou para pensar nisso, Samuel? Tudo se renova na terra. Então, uma sementinha, um pozinho daquele que saiu daqui e foi levado, às vezes no vento, no furacão, sei lá, sabe Deus. Pensamento meu, esse pozinho foi ingerido por um humano que mais na frente teve um relacionamento com uma determinada pessoa e daquela fragrância nasceu um filho diferenciado. Alguém que se torna importante, alguém que se torna líder, alguém que se torna rei, como também aqueles que nascem para ser servo de outros, né? Pessoas com defeito físico, pessoas com cego de nascença, enfim, são várias coisas que nós presenciamos e vivemos neste mundo. Penso eu que tem a ver com tudo isso. Tá filosofando hoje, Samar. A gente sabe que é espiritual, né? É o Pai do Céu que escolhe, né?
caminhada de cada um, né? Que vai guiando a gente, né? E os desafios eles vão aparecendo conforme aquilo que Deus vai entendendo que é o melhor para cada um, né? E ele vai agraciando, né? Uns com um pouco mais, outros com um pouco menos, mais sabedoria, menos, né? Mas Deus, E você voltamos vê ao que lá pó, sim, voltamos ao pó. Mas não que é, esse pó vai entrar na boca de alguém e ali vai estar a unção ali. Aí não, eu não não, acredito não nisso, quero não. dizer isso, não. Eu quero dizer o seguinte, porque quando Deus falou em Isaías 49, ele fala: Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Essa foi a primeira palavra que eu li na Bíblia quando eu me converti. O rapaz falou assim para mim: ó, Mário, de hoje em diante, você vai ler a Bíblia e Deus vai falar com você. Pode abrir a Bíblia que Deus vai falar com você. Até hoje você teve a oportunidade de abrir a Bíblia, mas para você era como se fosse um jornal. Mas de agora em diante, Deus vai se relacionar com você através da Bíblia. Eu fiquei olhando para o rapaz assim, né? Aí, quando foi no dia seguinte da minha conversão, eu abri a Bíblia lá em Isaías 49. E a palavra foi essa: Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão, me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Fábio, esse dia, primeiro dia de conversão meu, eu chorei que nem criança. As lágrimas saltavam dos meus olhos e eu mal conseguia falar. Eu balbucionava. Estava eu sozinho lendo essa palavra. E me disse: Tu és meu servo, é Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, que lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixará juntar. Contudo, os olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será minha força. E aquelas palavras foi entrando dentro de mim, rapaz, como se Deus estivesse falando comigo. E eu chorava, tremia, balbucionava. Eis-me aqui, amado. Eu me converti em 96. E nunca me afastei do caminho do Senhor. Nunca olhei para trás. Passei por várias tentações, por várias lutas, várias provas. Mas eu sempre falei com Deus, falei: Senhor, afasta de mim esse cálice, Pai. Estou há tanto tempo te servindo. Não quero eu agora perder a minha comunhão contigo. Não é fácil, não. Não é fácil, cara. Mas é possível. É possível. Vou dar uma lida aqui, seu Mário, um texto aqui. Pode ser? Vai em frente. Aqui nesse trecho aqui, ó. Amém, seu Mário. Glória a Deus pela sua vida. Aqui, ó, no texto, no início aqui, eu vou dar uma lida rapidinho, ver se a gente consegue tirando algumas coisas aqui que eu acho que é interessante.
Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. E seja perfeito aqui é engraçado, né? Porque perfeito só Cristo, né? Perfeito só Deus. Mas o que Deus quer falar para ele aqui é que ele não tenha duplo coração, que ele seja entregue, não que ele seja perfeito sem pecado, né? Mas que o coração dele seja inclinado a Deus, né? E é tão bonito porque a gente começa a voltar lá atrás e ver a caminhada de Abraão. Essa noite eu estava pensando, né, agora pela manhã, aquela passagem que a gente leu entre Abraão e o sobrinho dele, né? Porque na hora que eles estavam lá com rebanhos, né, com a fartura ali, e tão bonito o coração generoso de Abraão, né? Ele sendo o homem mais velho, a gente comentou, né? Ele poderia ter escolhido, né? A melhor parte, o melhor terreno ali, né? O mais fértil. Mas ele não, ele teve um Sim, coração, né? Generoso e pediu pro sobrinho escolher, né? Para qual lado ele iria, né? E além disso, ele ainda teve um coração generoso porque ele ainda foi atrás do sobrinho, depois resgatar o sobrinho, né? Quando foi levado escravo em Sodoma, né? Então a gente vê o sim, coração inclinado de Abraão a todo tempo, né? Sempre olhando pelo outro, né? Esses são exemplos, eu acho que maravilhosos que a gente pode, né, levar para dentro da nossa vida, né? Muitas vezes a gente quer ganhar, a gente quer ser o melhor, a gente quer acumular, a gente quer, né, ser o. E Deus vem e mostra aqui que não é sobre isso, né? Que o nosso galardão é lá no céu, é eterno, e Ele está conosco, né? Seja onde for, Ele vai sempre cuidar e abençoar e vai, né, prover aquilo que a gente precisa, né? É, que a gente vê que a gente tem muita dificuldade de acreditar nisso, né? Muita dificuldade de exercer nisso, porque o nosso lado humano, né, nosso lado pecaminoso, acaba, né, é a nossa luta, né, entre a carne, entre o corpo, né, e o espírito, né? Que a gente possa ter um sim, coração mais inclinado ao espírito, né, e poder exercer esses exemplos aqui de Abraão, né? Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, né? Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não, né, será teu nome, e sim Abraão, né? Não será Abrão, mas será Abraão, né? Porque pai de numerosas nações te constitui. Aqui, acho que é Abrão, ele fala até o significado de Abrão, fala que é pai de muitos, mas Abraão é pai de nações, né? O significado desse nome. E depois aqui ele vem, né? E uma das características de uma aliança de sangue também, né? A questão do sangue, que eles fizeram lá no capítulo 15, né? Com os animais que foram divididos ali, e Deus, né? Com fogo ali, passou entre os animais, né? E somente ele passou, porque numa aliança, geralmente, é, passavam os dois, né? As duas pessoas que estavam fazendo aliança. Então, quando um reino ele dominava um outro reino, né, e eles iam entrar em paz, num acordo, ali, eles faziam uma aliança, né, onde um rei ia ser soberano ao outro e o outro tinha que aceitar aquilo. Mas como parte da aceitação, ele também passava entre, né, entre o sacrifício ali, né, passava entre os sangues ali. Caso fosse quebrado, era pena de morte, né? Mas ali naquela casa só Deus passou, né? Porque Deus estava se comprometendo com ele mesmo, né? Que ele não quebraria essa promessa, né? Essa aliança com Abraão, né? De ti farei nações, e reis procederão de ti. Aqui no 7, estabeleceria minha aliança entre ti, entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da sua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Olha que maravilha, hein? E disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. É, considereis a carne, considerareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós e todo macho das vossas gerações. Aí o Senhor falou aqui, né? Porque não só ele, né? Não só os filhos, mas como todos os escravos, né? E tudo mais, né?
Então todas as pessoas ali começaram a ser circuncidadas, né? O incircunciso, né, não viverá, né? Porque quebrou a minha aliança. Olha isso, né? E isso aqui vai se perpetuar até, né, Jesus, né? Até Jesus vir e, né, e renovar a aliança, né? Onde a circuncisão já não é mais necessária. Depois a gente vai ver as cartas de Paulo, né? Que a circuncisão ela já não é mais feita na carne, né? E aí é sobre fé, né? Não é sobre o que será feito na própria carne ali. Mas aqui depois, né, Abraão ainda fala, né? Como que eu vou ter um filho? E aí Deus vem e revela, né, sobre o que ele tem para Ismael, né? Que Ismael também será abençoado, né? Será abençoado com bens materiais e tudo mais. Mas é sobre Isaac que Deus está falando aqui. E a promessa de Deus é, né, para os filhos, para a descendência é para Isaac, né? Porém, Ismael também, né, será abençoado. E eu achei uma coisa muito interessante, porque eu não tinha me percebido até agora, porque Agar e Ismael, eles foram embora, lembra? Mas o anjo, ele se aproximou e pediu para que ele retornasse, né? E pedisse desculpa para Sarai. E eles ficaram, né? Eu achei que eles tivessem ido embora ali, mas não, eles ficaram, porque aqui ainda fala, aqui, ó, tomou Abraão a seu filho Ismael, né? E a todos os escravos, né? E circuncisaram, e fez a circuncisão, né? Inclusive nele mesmo, né? Até Abraão foi circuncisado, né? Mas, e aí eu estava procurando aqui até quando, né? Ismael viveu com eles, né? E aí depois a gente vai ver em outra passagem aqui que aí Ismael viveu junto com Agar, e Abraão e Sarai, até os 15 anos mais ou menos de Ismael. Quando ele chegou em torno dos 15 Perfeito. anos de idade, Isaac já tinha nascido, né? E aí eles tiveram algumas coisas, alguns desentendimentos ali com Isaac, ali entre Ismael e Isaac, e aí eles partiram, né? A gente vai ver isso aí mais lá na frente. Mas eles Sim, é, conviveram ainda bastante tempo, né? Junto com eles, né? Achei sim, bastante interessante essa parte também. Aqui fala, não, Ismael, aqui no 25, ó, Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado, tá vendo? Na carne do sim, seu próprio, né, prepúcio, né? sim. Não foi fácil para Abraão se separar de Ismael. Mas como ele era um homem obediente a Deus, ele ouviu a voz de Deus e Deus falou: Olha, Abraão, ouve a sua mulher, obedece a Sara, faz o que ela quer. Porque Sara percebia que Agar estava muito orgulhosa e Samuel também judiava muito de Isaac. Aquelas coisas do filho mais velho, né? Judiar do mais novo. E isso chamou a atenção de Sara, de Sara, e ela se desentendeu, não só com Ismael, mas também com Agar. E elas tiveram que sair. E eles tiveram que sair de lá. Mas isso a gente vai ver mais lá na frente. Mas tudo que você falou aí é isso mesmo, né? Mas o que eu estava falando também, não sei se você percebeu aqui, ó, no versículo 6, Deus fala assim para Abraão, ó, e te farei frutificar, frutificar, grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Esse é apenas um sinopse. Mas não é de hoje, não. Já há muito tempo atrás, uma vez eu conversando aqui com uma cunhada minha, eu fiquei olhando e falei para ela, né? Tem muito segredo entre o céu e a terra, que é a imaginação do ser humano. Muitas coisas ainda vão ser reveladas para nós, muitas e muitas coisas. E nós desconhecemos.
Deus vai nos revelando aos poucos aquilo que está oculto ao nosso entendimento. Mistérios, milagres. E nós estamos aí, ó, passando pelas provas e dando glória a Deus. Você vê que Deus aumentou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, e tirou o nome de Saraí para Sara, diminuiu o nome de Sara. Era Saraí, agora é Sara. E Abraão não é mais Abrão, é Abraão. Aumentou o A, só Deus para mudar o nome da pessoa, né? E ele fez isso. Não será chamado mais Abrão, mas sim Abraão. E a sua mulher não será chamada Saraí, mas chamará por Sara. Falando Será que o seu nome. o significado de Sara aqui, seu Mário, Saraí, significa minha princesa, Saraí, Ah, minha princesa. Mas Sara significa princesa de muitos, de multidões. tá vendo aí? Mesma coisa de Abraão, né? Muito. É o pai de muitos e o pai de todos, né? Pois é. Farei de ti uma grande nação. E tem feito, viu, amado? E tem feito. A terra está aí, ó, poderosa. Essa semana aqui no Brasil, não sei se você sabe, vai ter a COP 30, né? Onde as nações irão se reunir para ver o que eles podem fazer na mudança do clima, né? Que o clima na Terra tá conturbado, mano. Tá um sério. Tá acontecendo assim desastres terríveis, chuva demais, calor demais, mudança de tempo demais, desordenadamente, sabe? Já não se pode mais. O ser humano tem devastado a Terra, né, mano? Desordenadamente e tem causado essas grandes, esses grandes desastres ecológicos na Terra. Isso é falta de estrutura, é falta de conhecimento, é avareza, né? O homem pensa que o dinheiro é tudo e devasta a natureza, destrói a natureza, não tem amor à natureza. E nós temos, amados, que preservar. As pessoas não conseguem olhar para uma planta, para uma flor e ver que ali foi Deus que criou aquilo para o nosso bel prazer. Tem gente que, sabe, anda com um facão na mão, cortando isso, cortando aquilo. Tem gente que tem prazer em destruir. Tem gente que. Tem ser humano que é destruidor, de- é devasso. Ele não tem consciência, ele não sabe somar, ele não pensa em, sabe, em melhorar. É uma natureza, cara, uma natureza do mal. Por isso que o que eu estou dizendo aqui, o que eu quero, onde eu quero chegar com você, é que tem as pessoas do bem e tem as pessoas do mal. É a semente do bem e a semente do mal. Aquele que foi escolhido para fazer diferença. Porque nós temos aqui na Terra pessoas que vêm para somar, mas temos também aquele que vem para dividir e tem aquele que vem para destruir. Essa é a grande verdade. Que Deus tenha misericórdia do ser humano.
espírito maligno, né, que fica rondando, né, nossos corações, né, e todos nós, bom só tem um, né, seu Mário? Bom só tem um, né? Todos nós temos o lado pecaminoso, e se a gente deixa isso tomar conta, dominar a nossa vida, né? Se a gente anda longe de Deus, né, a gente fica à mercê das trevas, e as trevas dominam, né? Quantas vezes eu me pego com pensamentos ruins, com pensamentos maliciosos, com pensamentos que não são de Deus, e se não é Deus, a gente caminha pelo lado errado. É só Deus caminhando com Deus que ele consegue, né, através do amor de Deus, não só através do temor, mas do amor de Deus, a gente reconhecer as coisas que ele faz na nossa vida, reconhecer, né, quão maravilhoso ele é, né? Ter entendimento também, né, do mundo espiritual, saber que nós estamos à mercê do mundo, né? Os nossos pecados nos perseguem, né? Nós somos escravos dos nossos pecados, né? E faz parte dessa caminhada justamente, né, ser curado de tudo isso, né? Ser curado de tudo isso, porque em quantos momentos eu às vezes me pego amedrontado, né? Que possa acontecer coisas com os meus filhos, ou que possa acontecer coisas comigo, com pessoas que eu amo, né, em função de coisas que eu já vivenciei. Se eu nunca tivesse vivenciado coisas, né, erradas na minha vida, talvez isso nem passasse na minha mente, né, mas eu sou prisioneiro dos meus próprios pecados, sou prisioneiro daquilo que, né, daquilo que eu fiz, daquilo das minhas malícias, das minhas perversidades, né. Nós temos o coração, né, que infelizmente tem essa semente do mal, né? E só Deus, só caminhando com o Espírito Santo, que consegue nos alinhar e nos manter dentro do caminho, dentro da graça. Eu lembro de Paulo falando, né, que ele era prisioneiro dos pecados dele, daquilo que ele tinha feito, das perseguições que ele tinha tido, né, em relação aos cristãos, que ele matava os cristãos, né. Então ele era prisioneiro dos próprios pensamentos que ele carregava ali dentro dele, né. E nós somos prisioneiros, né. A questão é a gente, né, ter esse encontro, né, e isso também parte da graça de Deus, de ser escolhido, né, por Deus, né, de estender a graça dele sobre nós para que a gente possa ter esse encontro com ele e reconhecer que nós somos dependentes, né, que não é sobre, né, o que nós queremos fazer, né, mas que a gente precisa da dependência dele o tempo todo. Das nossas fraquezas é ele que nos salva, que nos restaura, que nos cura, né. É uma caminhada muito, muito longa, né? E o inimigo, né? A guerra é espiritual, né? Como a gente só fala aí, né? A gente fala o tempo todo, né? É o inimigo que fica rondando e querendo derrubar, né? Tirar as pessoas né? Não deixar as pessoas se aproximar de Deus, reconhecer o poder de Deus, usando a filosofia, usando, né? O mal, né? Como a gente lia lá até, né? Bate numa face, não, então vou revidar, não, e Cristo vem e fala, não, né? Anda uma milha a mais, né? Então é muito difícil para o ser humano, para o homem, né, olhando pela racionalidade, entender aquilo que Cristo realmente veio, né, trazer e nos ensinar, né? Porque é no mundo espiritual realmente, né? É no mundo espiritual que a gente vai caminhar e vai prosperar, né? Vai prosperar. E prosperar a gente não fala só de financeiro, material, né? A gente fala prosperar é mundo espiritual, né? Porque o nosso galardão não está aqui, né? Está na eternidade. Então mas para quem não conhece, para quem não consegue enxergar, como o senhor diz aí mesmo, né? A gente fala, né, a pessoa que não conhece, que não caminha com Jesus, que não aceitou Jesus ainda, não consegue enxergar o que a Bíblia, né, nos revela, né? Os olhos estão vedados, né? É, e é só com a graça né, do Espírito Santo realmente, né, entrando no coração da pessoa que a pessoa se prostrando e entendendo que é só Deus que consegue, né, entender as maravilhas que realmente, né, Deus tem para cada um de nós, né? Mas é uma batalha, né? É uma batalha. Eu entendo sim que o senhor disse que o homem veio sim para, né? O homem tem, né, o lado mal, né, né, o lado pecaminoso dentro dele, né? Mas todo homem tem um coração para receber, né, a palavra de Deus e para ser transformado, né? Infelizmente nem todos recebem, nem todos querem receber, né? E aí tem até aquela passagem, né, que não dê pérola aos porcos, né? Que até fala sobre isso, né, Samara? Não dê pérola aos porcos, porque a Sim, pessoa às vezes ela não quer, não quer, não quer, então aí às vezes é tão difícil e tão duro para a gente como cristão, porque a gente quer que as outras pessoas recebam essa graça também, né? E é tão duro a gente ter que bater os pés, né? E deixar o pó,
cair ali né, e partir para o próximo, né? E deixar aquele irmão ali sozinho e sabendo que aquele irmão, né, vai ficar, né, à deriva, né? É muito triste, né? E a gente tem que continuar orando, né? Como sempre, para que, né, a graça também seja estendida sobre a vida deles, né? Eu me lembro quando eu me converti que eu queria que todo mundo se convertesse, meu. Nossa, eu fazia o maior esforço. Eu trabalhava em Diadema, eu vinha buscar o pessoal em Ribeirão Pires para levar para a célula, para as reuniões, porque eu queria que todo mundo conhecesse o Deus que eu conheci. Eu não media esforços. Sabe? Quantas vezes eu dei 2 viagens? Eu ia buscar as pessoas e levava, e depois ia levar, eu era o último a chegar em casa. Por quê? Eu estava ali no primeiro amor, eu estava assim, eu queria porque queria que as pessoas conhecessem o Deus que eu conheci. Então, amados, nós somos assim. Mas tem gente, amado, que ligado no dinheiro, que está numa situação confortável, ela não quer saber. Ela ela não precisa, né? Ela não sente. Por isso que Jesus falou que é mais fácil, como é que fala, o camelo passar uma agulha que você já explicou aqui que o camelo era uma porta estreita, né? Do que o rico entrar no reino de Deus. Porque as pessoas que estão financeiramente bem, elas não querem saber de Deus. Elas não conseguem enxergar que a salvação é pela fé, é pela graça, né? É se conhecer a Deus e mudar os valores. Mas amém, amém, amém. O Senhor falou que veio buscar e salvar o que se havia perdido. A gente tem os exemplos, entendeu? Tem um exemplo até interessante, que é o de mancebo de qualidade, que chega para Jesus e fala, mas tudo isso eu tenho feito. Quando Jesus fala, vende tudo que tem, dá aos pobres, segue-me. O cara sai andando e fica triste, porque não é É, fácil a pessoa dispor daquilo que tem. A pessoa só dispõe do que tem quando ele tem Jesus no seu coração. o E é isso que senhor, nós estamos aprendendo. o senhor me desculpa, seu Mário, com a maior humildade do mundo, mas não é todo homem que tem dinheiro que é avarento ou que não conhece a Deus. A gente vê aqui o próprio Sim, nós Abraão, né? O próprio sabemos Abraão disso. era um homem, né, Era que rico. era rico e tinha um coração inclinado. Sim, Às vezes a gente põe umas sim, crenças dentro da gente e essas crenças podem fazer mal para a gente, né? Que o dinheiro não é mal, né? O que é mal é aquilo que a gente carrega, né? Aquilo que a gente prioriza no nosso coração, né? O exatamente. senhor sabe de tudo isso, né? Eu sei É, perfeitamente. Por isso que eu estou é, falando que é difícil um rico. É difícil, mas é não é difícil, ó. impossível. É, Difícil, mas não é impossível. é Porque difícil Deus, rico, é isso mesmo. O porque Deus rico, tem, né? então nenhum rico vai entrar, né? Não, não é isso que eu quero O dizer. discípulo pergunta lá, né, para Jesus, não pergunta? Então nenhum rico vai entrar? E Jesus responde, né? Vai, Vai vai entrar só sim. pela graça de Deus, tanto É, rico pela quanto graça. pobre, né? Não, porque senão todo mundo seria pobre. Deus colocou os ricos para. Senão só Jesus ia passar, É, porque ninguém é a digno, né? riqueza é, Ninguém é digno. entendeu? A riqueza está dentro do nosso interior, varão. Essa riqueza que Deus coloca no nosso coração, que é a mais importante, entendeu? A pessoa ter bens como é que eu posso dizer? Não é feio, não é triste, não é repugnante, não. Quem é que todo mundo trabalha, todo mundo luta para ter vida melhor, para viver melhor, para ter uma vida mais tranquila, sossegada. Nós não podemos colocar nosso amor no dinheiro, entendeu? É se apegar aos bens materiais. Por isso que Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Ajuntai tesouro no céu, porque lá as traças não corroem, né? Então, amados, a gente vê cada coisa que acontece aqui na Terra, cara, que não é fácil. Então, nós temos que entender isso, né? Agora, ser rico
É, É uma graça pela graça de Deus, me entendeu? lembra, o Paulo acho que fala alguma coisa, Paulo Vieira, alguma coisa sobre dinheiro, que quando a gente é criança, é ensinado, né, que dinheiro é sujo. Não põe a mão no dinheiro, que dinheiro é sujo, né? E a gente cresce, né, tendo nojo do dinheiro, né? E isso aí, de certa forma, no subconsciente tem um lado. E assim, independente de dinheiro ser sujo ou dinheiro ser limpo, o que a gente tem que reconhecer é Deus na nossa vida, né? Andar inclinado a Sim, Ele, saber que Ele, né, sim, é o maior e aí é a nossa grande batalha, né? Realmente, é nossa espiritual grande de, batalha. É isso. de saber reconhecer que não é sobre aquilo que a gente acumula aqui na Terra, né? Deus foi bem claro: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? É o amor, é a atenção, é a educação, é a paciência, é a obediência, né? É a sinceridade, tudo aquilo que agrada a Deus. Como também o que desagrada a Deus, ele mesmo fala, relata na Bíblia, que é a prostituição, a ganância, a malícia, entendeu? A insensatez. São as coisas que desagradam e afastam o homem de Deus. Então, quando estava falando da pessoa que é gananciosa, muitos fazendeiros, hoje aqui no Brasil, estão desmatando a Amazônia para criar gado e outros para plantar soja. Enfim, os caras estão desmatando para ganhar dinheiro, para ficar cada vez mais rico. E o que acontece? A selva está sendo destruída. Campos e campos, amados. Entendeu? Você vê assim, ó, some de vista, meu. Estão vendendo a madeira, estão, sabe? Tudo por isso aqui, ó. Mas olha as consequências aí agora. Terremotos, vendavais, frio demais, calor demais, temperatura seca, o cara não consegue respirar. Por quê? Porque o homem está destruído. Tem conserto? Tem. É você sentar na mesa, conversar e procurar fazer o certo. E é isso que está sendo feito hoje lá. Vai ser feito agora essa semana lá na COP30. Todos os países estão ali. São poucos que não vão vir. Muito pouco. Mas vão vir muita gente. E vai ser muito bom, porque vai haver entendimento. E eu Amém. espero que melhore o clima, para que o homem possa viver melhor na Terra. Amém. Mas a gente sabe que o fim vem. Está tudo na mão de Deus. Né? Deus tem o controle de todas as coisas. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas o fim vem. Está escrito aqui. Amém, amados? Amém. Orar pra gente, seu Mário? Vamos orar, sim, Oh, com certeza. glória a Deus. Amém. Obrigado. Então vamos lá. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa rica oportunidade, Pai, de podermos estar reunidos em Teu nome, estudando a Tua palavra, aprendendo de Ti, Senhor. Porque só o Senhor, Pai, pode nos ensinar, pode nos orientar, pode nos dar entendimento e sabedoria espiritual e nos capacitando, Senhor, a estar na Tua obra. Eu creio, Senhor, que Tu tens muito mais a nos falar, a nos ensinar, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos falado, pela compreensão que tem nos dado, Pai. Eu agradeço por tudo, Pai. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, continua nos abençoando, protegendo, guardando, livrando de todo mal, Pai. Abençoa, Pai, o Flávio, a sua esposa, abençoa o Fabinho, Senhor Fábio, abençoa também, Senhor, o Lucas, abençoa o meu filho James, a dona Lucinha, a Tamires, a Ruth, a dona Marineide e todos aqueles que participam, Senhor, diariamente neste devocional, Pai, para aprender de Ti, Pai.
que possamos, ó Pai, estar cada vez mais ativo, cada vez mais ansiosos na Tua palavra, Senhor, para aprender mais, Senhor, para poder passar aos nossos irmãos, Pai, aquilo que o Senhor nos revela, Pai, para que mais e mais vidas sejam salvas, conhecedor da Tua palavra, Pai. Abençoa, Pai, abençoa mesmo. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Nos dá um dia de vitória, Pai. Visita, Senhor, lá o ex-esposo da irmã Ruth, Pai, o Joelson. Abençoa ele, Pai. Abre o coração dele, coloca nele um coração de carne, Pai. Tira dele, Pai, todo ódio, todo rancor, toda mágoa, todo ressentimento, que isso não vem de ti, Pai. Tira, afasta dele, Pai. Coloca nele um coração de carne, que ele venha compreender, Pai, que só o amor constrói, Pai. Que isso não é de Deus, que o ódio, a raiva, o rancor não é de Deus. O Senhor nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E eles, Pai, já tiveram relacionamentos, se amaram, tiveram filhos, ó Pai. Como pode agora esse ódio crescer entre eles? Está amarrado em nome de Jesus. E de agora em diante, Pai, eu creio que vai haver mudança na vida deles, Senhor. Que ele vai olhar para a sua ex-esposa com os bons olhos, ó Pai. É isso que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Abençoa o Fábio, seus filhos, a sua esposa. Abençoa o James, meu filho, Senhor, a minha nora, as minhas netinhas que estão lá na Austrália, Pai. E o meu filho também, o Daniel, aqui em São Paulo, Pai. E a mãe dele. Abençoa também a tia dele, os primos e todos aqueles por quem diariamente tem orado e colocado na tua presença, Pai. Nos dá um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço também, meu Senhor, que o Senhor olhe pela minha irmã hoje, Senhor, que vai passar pelo procedimento, Pai, colocar o catéter, Sim, Senhor, que Deus. esteja em suas mãos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando dela, Pai, que o Senhor esteja intervindo, Pai, naquela cirurgia, Senhor, que o Senhor proteja ela durante essa caminhada, durante esse tratamento, Pai. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, Pai. Guarda toda a minha família, Pai. Meus filhos, minhas filhas, meus netos e todos aqueles, Pai, que fazem parte do rol de conhecimento, Pai. Eu que te peço e já te agradeço em nome de Jesus. E agradeço também, meu Senhor, pelos irmãos que estão ali acompanhando com a Ruth, Senhor, que o Senhor tome conta deles, Pai. E derrama suas graças sobre a vida deles, Pai. Proteção, Pai, para a família, Senhor. Que o Senhor continue caminhando com cada um de nós, Pai. Agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.